A interpretação do direito não deve ser puramente dogmática, pois, no que se observa, esta acaba tornando-se sempre a apologia justpositivista. Eu achei belíssimo, né? Olá, você que nos escuta, você que nos assiste, aqui nós de novo, eu, professor Marcelo, junto com meu parceiro de crime, meu coautor, professor Juliano Keller do Vale, que hoje vejo está com uma camisa do Motorhead, professor. Com certeza, né? Essa camisa é muito bonita, hein? Muito bonita. Sim, com certeza. É uma homenagem a uma das grandes bandas do rock and roll, né? E póstuma, né? E que professor, faz parte faz parte da nossa adolescência, da nossa vida desde sempre, né? Leme vive, professor. Leme vive. Leme forever. Vive. Professor, o senhor escuta a trilha sonora que eu coloquei aqui? É interessante. Aí tá professor, som... isso é uma homenagem à Vossa Excelência. Porque no nosso primeiro programa, o senhor disse que tomou contato com o rock and roll nos idos dos anos 80 com o Peter Frampton, um disco do seu irmão, algo parecido. Exatamente. Então aqui eu fui atrás... O nome do disco O nome do disco era I'm and You. Era um disco solo do Peter Frampton. Esse aqui, Break All the Rules. Professor, o senhor seria um rule breaker ou um troublemaker, professor? Eu sou um love maker. Eu tinha certeza que viria uma resposta à altura, professor. Exatamente. De todo modo, fica aqui a homenagem a Vossa Excelência, então, pelo nosso primeiro programa, Peter Frampton, Break All the Rules. Então, vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje, o nosso programa de hoje especial. E você que nos acompanha vai ver por que ele é tão especial no final desse programa. Você vai ver por que ele é tão especial. Mas hoje nós recebemos uma pessoa importante, uma pessoa que eu conheço já há alguns anos. Não vou dizer quantos, mas alguns anos. Né? O professor Juju está conhecendo hoje virtualmente, mas está conosco o professor Juju, a querida Nadine. Professora Nadine, tudo bem? Tudo bem, que honra estar aqui, agora como convidada. Professora Nadine foi minha colega de trabalho há cerca de uma década aí atrás. Hoje o professor Nadine também é minha colega de trabalho, somos colegas juntos numa instituição, damos aulas juntos também. E a professora Nadine hoje vai conversar um pouquinho conosco sobre direito, rock and roll, mas também um pouquinho sobre música e resistências. Nadine, minha querida Nadine, o direito morreu? Pois é, né? Então, aí eu faço uma intersecção, peraí. Aí, para aproveitar o gancho, a Nadine vai trabalhar nisso, porque eu achei belíssimo. Eu vou fazer o dever de casa, né? O Marcelo me passou alguns escritos da Nadine, eu achei belíssimo. Eu só vou ler esse trecho e aí a Nadine começa. O direito é a expressão da justiça. A justiça é o sentido do direito. O direito faz-se na história, tem uma história, mas essa história acaba sendo uma história diversa daquela que se exprime no ordenamento jurídico. É necessário, então, buscar o sentido do direito e realizá-lo na história como existência material da justiça. A interpretação do direito não deve ser puramente dogmática, pois, no que se observa, esta acaba tornando-se sempre a apologia justpositivista. Eu achei belíssimo, né? Essa pergunta aí é uma pergunta capciosa, né? Aparentemente simples, mas dá para trabalhar a resposta de várias formas. Então, eu fiquei refletindo bastante, achei a pergunta muito boa, e eu posso respondê-la no sentido de que sim, o direito morreu sim, tranquilamente, como eu posso também dizer que o direito não morreu, né? E ambas as respostas vão estar corretas na minha concepção, pelo menos. Então, como assim, né? Vamos explicar melhor isso aí. Eu posso dizer que algumas concepções a respeito do direito morreram, né? Aquelas concepções do direito desconectadas da realidade, que não conseguem mais entregar o grande objetivo do direito, que é a promoção da pacificação social com justiça, essas concepções morreram, né? Então, no próprio livro, eu trabalho no primeiro momento essa questão, a evolução, a crise do pensamento jurídico na modernidade, a evolução desse pensamento jurídico em relação à sociedade contemporânea, globalizada, que é uma sociedade complexa, né, contingente, uma sociedade de risco, enfim. No livro, nessa primeira etapa, eu trabalho, eu engrosso esse caldo, digamos assim, da parcela da doutrina que já vai denunciar essa insuficiência da metodologia do pensamento jurídico tradicional para responder aos anseios dessa sociedade globalizada, complexa
enfim, né? A gente tinha um pensamento que ainda é dominante, né? Mas é um pensamento jurídico cartesiano, o pensamento positivista, né? Então, a gente volta lá para entender o René Descartes, né? Como é que funciona o pensamento cartesiano? Ele idealizou uma metodologia analítica para a ciência e ele entendia que para a gente conhecer o nosso objeto de estudo da melhor forma, seria interessante fragmentar esse objeto de estudo em várias parcelas menores e conhecendo os pedaços desse objeto de estudo, as suas propriedades, enfim, a gente poderia conhecer o todo a partir dos seus fragmentos. Então, isso gera uma certa problemática para as ciências sociais, como é o exemplo da ciência jurídica. E existe uma outra situação também, que é um complicador para a ciência jurídica, que é o pensamento matematizante, né? Como é que funciona esse pensamento? A gente entendeu durante muito tempo que a gente conseguiria descobrir, desvelar uma verdade absoluta na ciência do direito. Então, isso acabava induzindo esse raciocínio de forma matemática. E como é que é o raciocínio matemático, né? É aquele que acredita que o resultado vai se apresentar naturalmente a partir da obediência estrita a um procedimento pré-concebido, idealizado. Método, né? Exato, idealizado de forma objetiva, pretensamente neutra, né? Então, essa verdade da ciência jurídica decorreria da obediência rigorosa a um procedimento ali previamente estabelecido e tudo mais. E a gente não pode dissociar as coisas, né? Quer dizer, trabalhar essas situações sem dialogá-las, porque a gente sempre vai ter um sujeito atuando sobre o direito, então é o aplicador do direito, né? Essa obediência cega a um procedimento causou aí efeitos drásticos, né, na história mundial. Então, esse é um problema que a gente observa, né? Então, a gente, baseado nesse tipo de raciocínio, claro, ele pode ser ideal para determinadas ciências, mas o problema está em simplesmente, puramente transportar todo esse ideal para as ciências sociais. Então, isso acabou construindo uma ciência do direito muito fechada nos seus dogmas, né? Normativista. Então, se confrontar esse tipo de raciocínio com a realidade atual, a gente se depara com várias inconsistências. E aí a gente fica sem resposta. Essas concepções a respeito do direito, eu acredito que morreram, né? Então, a gente tem aí uma sociedade atualmente globalizada. A gente pode trabalhar vários elementos que caracterizam a nossa sociedade atual. Então, a gente tem fronteiras geográficas dissolvidas, né? A nossa relação com o tempo, a nossa relação com o espaço. A gente tem... sem falar na revolução das comunicações, por exemplo, né? Os fluxos de bens e serviços estão todos modificados. Então, a gente tem que atualizar essas questões e, consequentemente, trabalhar novos conceitos jurídicos que se referem a esses elementos. Então, aliás, a gente pode trabalhar... Os problemas de hoje, como tu bem disseste, são transfronteiriços e a prova máxima é justamente o que estamos vivendo hoje com a pandemia, né? momento em que a Ou gente seja, vive. continuar pensando regionalmente, nacionalmente, apenas com base em um direito, com perspectivas culturais regionais, é um suicídio social, porque os problemas que nos assolam já extrapolaram fronteiras faz muito tempo, né? Aliás, a gente diria, né? Lá na China, o problema começou na China, mas hoje vivemos eles aqui, né, professor? São os mesmos problemas, né? São os mesmos problemas e realmente a Nadine, a colocação da Nadine é pertinente, né? Porque não dá mais para permitir, né, essa arrogância do direito, né? Uma arrogância no direito de que essa verdade ela se constrói adotando-se religiosamente, né, um procedimento, né? E outra coisa é que justiça é essa, né, Nadine? Ou seja, esse método vai servir ao quê, né? Isso também é importante. Exatamente. Então, nesse sentido, assim, que a gente trabalha essa primeira etapa. E aí, a gente pode, claro, estender, como vocês fizeram, essa crítica para todas as disciplinas jurídicas, para cada uma delas, para o processo penal, para o direito civil, enfim, a gente consegue verificar inconsistências desse pensamento jurídico tradicional em todas as frentes. Mas, Nadine, especificamente como tu trabalhou essas questões ou que tipo de resposta tu chegou no teu livro? Então, daí a gente, por exemplo, né, a gente faz esse confronto. Então, existe uma série de inconsistências entre o CPC de 2015 e essa legislação esparsa que era baseada no CPC de 73. E aí,
talvez naturalmente a pessoa pense assim, poxa vida, mas eu resolvo esses problemas rapidamente, eu conheço os critérios de solução de conflitos normativos, a gente aplica ali aquela noção de a lei geral não vai derrogar a legislação especial, né? Mesmo sendo uma legislação geral posterior, ela não vai derrogar nunca uma legislação especial, mesmo que seja uma legislação especial anterior. A gente aplica aqueles critérios, né? O cronológico, o hierárquico, o critério da especialidade. Mas aqui a gente tem um problema de segundo grau, uma antinomia de segundo grau, digamos assim. A gente tem um conflito entre critérios de solução de conflitos normativos. Nessa situação específica que eu retrato, a gente tem uma lei posterior geral em contraposição, em algumas situações, com legislações especiais anteriores. Se a gente adotar o critério da especialidade, a gente diz que a lei especial prevalece. Se a gente adotar o critério cronológico, a gente vai dizer que a lei posterior vai prevalecer. Então, como é que funciona aí? Como é que a gente raciocina em cima disso? Se a gente ficar focado no pensamento jurídico tradicional, que eu venho fazendo a crítica, a gente não vai encontrar uma resposta. E o Rock, Nadine? E o Rock? E o Rock? O Rock morreu? Então, eu estou na mesma linha de vocês. Eu afirmo, não, o Rock não morreu. Né? Não tem como isso ser uma pergunta cogitada. Aliás, professor, viu? A nossa convidada nos corrigiu, professor. Exato. Por que o Rock não morreu? É uma pergunta que trabalha em cima de uma afirmação. Então, boa. Dá para explorar bem, né? Então, vamos lá. A Nadine fez o trabalho de casa, professor. Eu fiz dever de casa também. Então, vamos lá. Por que o Rock não morreu, Nadine? Olha, o Rock não morreu e eu espero que nunca morra, né? Que ele também se atualize com o passar do tempo e continue sempre com a sua essência. O Rock, ele tem essa essência contestadora, provocadora, transgressora, né? Como vocês preferirem nominar. Então, ele nos entretém de uma certa forma, de várias formas, mas ele também tem essa função, né? Ele traz novas leituras aí para situações do dia a dia, para as relações pessoais, enfim, situações políticas. Claro. Eu gosto bastante de Rock. Talvez não tanto quanto vocês, né? Mas eu gosto. A minha lista do Spotify, ela é assim absolutamente randômica. Vem um System of a Down ali, daqui a pouco vem o Gilberto Gil e assim vamos nessa lista. Mas Nadine, eu disse aos a quem nos acompanha que o programa de hoje seria especial, diferente, porque no final teria aí tem um twist. Então, a gente aqui trabalha basicamente a ideia do rock como o primeiro grande gênero musical que nasce como fruto das crises da modernidade. Não que outros não existam, pelo contrário, reconhecemos aí o tango, reconhecemos o hip hop, reconhecemos o samba clássico. Isso. Então, dentro dessa perspectiva, professor Juju, parece que a Nadine traz alguma coisa diferente para a gente hoje. Eu estou curioso, eu quero saber. O Marcelo fez uma propaganda, eu quero saber aí. É do samba, então do samba. Vamos falar então do samba. Trazendo para a tradição brasileira, né? O samba já desde a sua raiz, ele também tem um viés contestador e ele balança as nossas estruturas, literalmente e metaforicamente, né? Então, aliás, professor, o samba balança nossas estruturas, como diz a Nadine, shake, né? Baby shake. E, inclusive, nasceu no Brasil um estilo de dança chamado samba rock. Lembra? Isso ali por volta dos anos 50, anos 60, quando se pega aquela coisa do rockabilly, né? Das bandas clássicas de rock and roll, de Elvis Presley para frente, e se começa a trabalhar nos bailes de samba, e se começa a fazer, então, um misto entre passos de samba e passos de rockabilly. Nasce aí o famoso samba rock. Muito bom. A miscigenação do twist, né? Do Isso! Twist do samba, né? Então foi algo muito interessante, né? E depois virou um gênero musical também, né? Com o próprio Jorge Benjor, o Wilson Simonal também. Nossa, um pouco maravilhoso. Antes. Isso aí. Exato. Mas, Nadine, o que tu traz para nós, então, dentro desse gênero? Pensando nisso, né? Pensando em tudo que a gente conversou aqui, essa questão das narrativas, de como é importante a gente assumir o protagonismo das narrativas, seja jurídica, né? Claro. E vocês falam do rock, traz um outro viés sempre para a mesma história. Então, eu pensei em trazer como sugestão essa situação de ser transgressor e, ao mesmo tempo, claro que o samba, a música em geral, o rock, ele é para trazer entretenimento e tudo mais, mas muitas vezes ele também traz ali uma mensagem contestadora, uma mensagem política. Então, pode provocar uma tristeza até, de certa forma,
mas eu acho que serve como realmente um chamado, né? Vem aqui, vamos lutar para modificar determinadas estruturas, determinadas narrativas. Então, a minha sugestão aqui, pegando um gancho nessa questão, é o samba enredo vencedor da Escola de Samba Mangueira do ano de 2019. O samba se chama História para Ninar Gente Grande. Então, ele propõe aí uma outra história dentro da história tradicional do Brasil. Até se vocês não conhecem, se vocês não tiveram a oportunidade de ouvir, eu sugiro botar um volume bem alto, escutar e deixar essa letra entrar, porque ela traz um protagonismo, né? Defende o protagonismo negro na história do Brasil, né? Trabalha os negros como os heróis tanto de ontem como de hoje. Então, fica realmente emocionante. É emocionante. Eu já conheci esse samba enredo e tem frases aqui, professor, que são arrepiantes e as lágrimas, professor, justamente por conta do momento vem aos olhos. Exato. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. O samba também é um lamento. Samba é um lamento, professor. Aliás, já diria o poeta, não se faz um bom samba sem um bocado de tristeza, professor. Agora a dica de filme e a dica de uma música, né? O filme Almost Famous, Quase Famosos, é um filme genial. Elton John. Muito bom, muito bom. E a faixa mesmo do filme, né? É Teeny Dancer, do Elton John. Elton John, de 10 a cada 10 roqueiros clássicos, Elton John é sempre muito venerado. Então é isso aí, Teeny Dancer e Almost Famous, Quase Famosos, é a dica de filme e de som. Professor, o senhor foi na veia hoje, hein, professor? O senhor foi profundo, o senhor foi muito bem hoje, hein? Estou fazendo o dever. Dever de casa. Nadine, minha querida Nadine, muito obrigado por estar nesse projeto, nessa nossa brincadeira que pretende falar de tema sério também. Um belíssimo dia para você, uma belíssima semana. Muito obrigada, eu fico muito feliz pela oportunidade e eu acho que a gente já está fazendo história aqui e eu espero que esse programa aí se torne um clássico. Então tá bom. Obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigada, nos escuta também, nos assiste. Eventualmente o sinal da internet aí ficou meio travadinho em alguns momentos, mas o que vale é a intenção e os assuntos que foram discutidos. E a parceria, tá bom? Um grande abraço a você que nos acompanha. Até a próxima. Tchau.